Uau, galerinha, beleza, Babi na área. Eu acho que se eu não me pronunciasse, eu acho que eu não seria eu. Por mais que hoje em dia é difícil falar, porque tudo é uma coisa de ato antidemocrático, né? E as pessoas hoje em dia tudo estão sendo presas. Então, escute até o final do vídeo, tire suas próprias conclusões, o que você achar de melhor. Mas escute tudo para depois você não ficar editando o vídeo e ficar parecendo que eu tô transparecendo uma coisa, sendo que no contexto da obra inteira, o que eu quero realmente são melhorias. Então vamos lá. Mas a gente tem que equiparar os dois lados, né? Porque até hoje em dia estão lembrando só do ódio. Ninguém tá cobrando o amor. Eu acho que começa por aí a hipocrisia. Mas só que vocês têm que lembrar bem que quando vocês começaram a cobrar o ódio, o amor ainda estava preso. Depois que ele foi liberto, né? Aí na segunda vez quando tentaram eleger o ódio de novo, foi com o amor ganhou. Mas vamos lá as provas. Botaram vários advogados, juízes como inválido, né? Juízes e advogados como inválido. Aí as provas inexistentes. Passou de 75 anos. Aí o cara ganhou um diploma. Teve uma diplomacia ainda para realmente, não é para os states não vir atrás dele. E parece que antigamente uma pessoa que já foi presa, ela não poderia ser eleita. Agora vocês querem falar que terceira instância, 26 provas, 300 acusação, que o cara realmente é inocente? Não, ele só foi solto. Então isso não vai mudar na minha cabeça de falar que realmente o meu pensamento, que o presidente que tá não é presidente, né? Que realmente é um corrupto, que tá lá tomando uns 4 anos lá de retrocesso pra gente, de atraso de vida pra gente, mas só que pelo menos assim, eu não vou ficar enaltecendo um cara que roubou o país, igual roubou você, eu e todo mundo. E hoje em dia vocês estão dando o braço a torcer por ele. Mas eu tentei entender algo melhor. Se hoje em dia estão dando o braço a torcer para uma pessoa que em 2027 o país vai terminar no maior caos, que não vai ter dinheiro para nada, então algum dinheiro você está recebendo, ou o caráter isso é corrompido igual desse cara. Porque não tem como. Do jeito que vocês estão vendo que as coisas estão ficando, todo tipo de obra que ele faz, ele leva um terço. Parece um padre. Tudo ele tá batendo recorde de coisas negativas. Tudo. Importação, de tudo, de juros ele já bateu recorde, né? Mas vocês ainda continuam apoiando ele. E eu queria ainda tentar entender, porque o que aumentou o salário dos professores 33%, que liberou a água do Nordeste, que deu 8 benefícios para quem tava parado, para quem quase triplicou o benefício na época de 300 e poucos reais por R$1.200 quando foi na época do Covid, que deu quase 400 mil títulos e só queria cancelar o INCRA para que não invadisse mais, mas o comprovantezinho pra vocês e o negócio das terras que deram pra vocês mesmo, o papel pra vocês tomar posse da terra, ele deu. E por que todo mundo votou contra ele? Então alguma coisa tem. É o encantador de cobras, é igual pro servidor público, promete que vai dar 30 coisas, mas quem vai continuar custeando e bonificando vocês com isso? Então não é só falar, é honrar. Vocês lembram da época do Pimentel aqui, na época do Gilmar aqui em Uberlândia, o que aconteceu, né? Minas Gerais ficou com 2 bilhões, né, de atraso de servidor público. Por que depois do atraso dele, hoje em dia já está chegando ao 4º corte de educação, de saúde, de policiamento e de verba mesmo para emenda, para qualquer coisa aqui para custear várias coisas na cidade, igual até o SAMU, né? Já está secando a fonte já. Já é a 4ª vez que ele está cortando as emendas já. E por que vocês continuam enaltecendo o cara? Eu queria tentar entender isso. Sério, porque... E o pior, vamos lá que agora isso vai ser bacana. Primeira vez isso aconteceu e vocês falaram, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas vocês estavam vendo ganho realmente com o Bolsonaro. Então será que da segunda vez agora de novo, porque só a direita vai ter obrigação de resolver o problema do país? Já está 9,3 trilhão de dívida interna e externa e dívida tributária. Será que quando o outro entrar, ele vai ser obrigado a fazer uma coisa que vocês não estão obrigando o outro? Porque um não era obrigação e o outro tinha que ser perfeito. Porque tudo que ele falava, até genocídio, falar que o cara era. Um monte de coisa está acontecendo hoje em dia, vocês ainda estão tentando jogar a culpa pra cima dele. Mas espera aí. Pra mim são 45 anos de PT, que na época do Itamar Franco, na época do Collor, só vocês pesquisar. PTC, PTB, na época do
do PMDB, já era coligado com o PT, eram os dois partidos que esses dois antigamente estavam. Fernando Henrique, PSDB, PCdoB, esses partidos tudo aí, estão tudo coligados também com o PT. Porque, engraçado, era Bolsa Escola, Bolsa Popular, Bolsa Farmácia. Quando entrou o Bolsonaro, aí virou Minha Casa Verde e Amarelo. Por que no plano do Lula, depois que o Luiz Fernando, né? Depois que o Fernando Henrique saiu, por que continuou o mesmo Bolsa? Entendam, o que eu vou falar aqui vai magoar vocês, mas é verdade. O Lula não fez nada, o sindicato foi na época meio que subsidiado, na época quando estava terminando o militarismo. Foram eles que deram apoio pro sindicato. Quem inventou essas coiseiradas tudo de Pronatec, Pro tal, Pro isso, Pro aquilo, inventou essas coisas para essas universidades federal que ainda ajudou Bolsa Família e Bolsa, só juntou tudo e virou um Bolsa Família. Mas aí quem ajudou com Minha Casa Minha Vida, tudo Fernando Henrique Cardoso. Por que vocês enaltecem o Lula para falar a coisa bonita dele? Cara pingus, tem a 4ª série. Preconceito meu. Não, mas eu tenho um pouquinho mais de estudo que ele. Errado, eu acho que eu fui sim. Porque no começo da história, quando ele começou lá, igual uma vez vocês viram um vídeo do cara lá, porque antes dele conhecer a índole dele, parece que ele até votou nele também, né? Um vídeo do Jair também. Eu também talvez já possa ter votado no Lula. Mas eu acho que errado é vocês continuar compactuando com erro. Depois de descobrir o que está acontecendo com o país hoje em dia. Então se vocês compactuam com isso, sabe o que é bonito? Tem gente que eu vejo aí rezando o terço. Tá. Aí, então quer dizer que o cara que você votou apoia aborto, que mata uma criança dentro do ventre. Então quer dizer que a única pessoa para matar uma criança dentro do ventre é Deus. Se você faz reza um terço e você aceita isso, né? Da pessoa que aceita um aborto, quer dizer que você está indo contra as leis de Deus. Então quer dizer que realmente você está indo até para suas próprias leis. Para você ficar ainda do lado de uma pessoa então que tá errada. Tudo que eu vou falar aqui não é que eu virei um PhD contra o cara não, mas tudo você me falar aqui, se você pensar bem na sua cabeça, já tem uma resposta já dada já. Vamos lá, de umas coisas vocês falam que vocês mesmos não compactuam. Invadir terreno. Invade um terreno lá, eu vou lá passar um muro pra você amanhã de 7 metros, vou lá colocar um portão elétrico pra você. Mas eu vou colocar 2 venezuelanos, né? Que agora que já que tem que ajudar o Maduro, coloca dois casados venezuelanos, que já que lá tá uma bosta, pra ajudar eles aqui no Brasil. Aí nós vai colocar dentro do seu quintal. Aí quando você fala, não, mas aí vai tirar meu espaço, minha liberdade. Não, na minha casa não, porque uai, meu terreno já tem murado, mas esse terreno era de quem? Então você não compactou com uma coisa que você mesmo está fazendo. Ah, o aborto. Então você nasceu. Não, mas vamos fazer o seguinte, vamos pôr ele no muro ali e dar um tiro no você. Você não vai querer. Porque isso vai contra a sua natureza. Porque estragar a vida dos outros é fácil, mas uma coisa que você mesmo fala, você mesmo não apoia. E eu tô comprovando isso pra você. Que quem é contra o aborto, então vamos levar todo mundo pro muro, né? Senão vamos chegar lá no meio lá e vamos passar o bisturi de vocês tudo. Finalizar a vida de vocês, porque é tão fácil hoje em dia vocês falar as coisas pros outros, mas vocês não querem isso pra vocês. Eu só quero ver, quando de novo a direita voltar no poder, se vocês primeiro vão zoar, porque de novo uma coisa vai ter nada a ver com a outra. Vamos lá pegar 8 benefícios. Pesquisa aí na internet aí, se vocês, né, for um povo bacana. O que na época do Bolsonaro de imposto foi criado? PINS, CONFINS, ICO, IOF, qualquer coisinha relacionada a ICMS sobre o combustível. Aumentou-se o maior impostômetro que tinha no país, justamente para tirar 8 benefícios para dar para quem estava parado. Na época da pandemia tinha 22 milhões e pouco de pessoas paradas. Com a pandemia aumentou-se mais 21 milhões e pouco. Hoje em dia são 53,7 milhões de pessoas que dependem do Bolsa Família. Então entendam, são 13,64 bilhões gasto por mês mais ou menos para manter esse tanto de gente aí. Porque uma vez eu perguntei também no Google, né? Fácil vocês pesquisar. E lá vai mostrar que 13,64 ou para mais ou para menos, que é o gasto mensal para estar mantendo 53,7 milhões de pessoas paradas. Deu-se o benefício, está aumentando pessoas com benefício, mas quem vai declarar esse benefício para continuar estando pagando para estar utilizando ele? Porque vocês reclamam da direita, vocês falam merda até do velho da van, mas vamos lá. Tem um rapaz Carlos Lojas Maranhão, né? Maranhão, lá,
com as lojas dele lá no Nordeste, e tem o velho da van. Os dois declarando junto dá 10 bilhões por ano. 5 bilhões cada um. Indiretamente, diretamente, terceirizado ou não, cada um ajuda quase 50, 60 mil pessoas. Só fichado para eles 22 mil pessoas, mas ainda tem pessoas terceiro, né? Porque frete de caminhão é muita coisa. A pessoa que limpa o helicóptero dele, são várias pessoas, às vezes serviço terceirizado, que ele ajudou por fora. Ou se essas pessoas pararem realmente de trabalhar, ainda quantas mais pessoas não vão ficar à mercê, né? E vocês reclamando para falar que é o rico que fode todo mundo. Mas só a declaração dos dois ajudou com quase um mês o Bolsa Família inteiro. Que só os dois declaram 10 bilhões. Eu te falei para vocês, são 13 bilhões. Ah, e vamos lá. Vocês reclamam para falar que a direita que fode é a esquerda. Mas se uns 90 e poucos % da esquerda tá parado, porque só 53, olha que eu não falei de servidor público, não falei de aposentado, não falei de deficiente, eu falei só o cálculo do Bolsa Família. Quem transou e teve filho, quem não tem doença. Então, 53,7 milhões de pessoas estão paradas. 60 milhões, 61 milhões votou no ONU. Quase 90 para mais % estão parados. Então vocês estão dependendo do dinheiro de quem? CLT, PJ. Só as pessoas que vocês mais reclamam. Agora, sabe o que eu acho mais difícil ainda, assim? Que você deveria tocar no coração de todo mundo? Porque levar a empresa no pau. Às vezes indevidamente. Ah, mas aí me forçou a fazer isso. Ah, mas não sei o que. Mas na hora quando você quer um vale, você tem na hora. Na hora que você quer uma viagem pro carnaval, você tem na hora. Na hora quando ele te contratou, às vezes ele chegou, ele te ajudou até com dinheiro a mais com vale antes pra te ajudar. E você, às vezes, quando ele pegou e mandou você varrer aqui o chão, aqui, ó. Hoje aqui, porque o seu serviço é outro, é limpar vidro. Você quer levar a pessoa no pau. Então um pouco também já tá no seu caráter já. Da pessoa que quer trabalhar 1 ano e meio só pra ganhar aquele 6 parcelas de seguro-desemprego, eu percebo isso também em muitas pessoas hoje em dia, porque querem fazer só isso. Mas de novo, lembrando que as 6 prestações do benefício, e pra quem zoa, né? Pra quem trabalha, não... Ah, porque eu parado eu faço mais, porque se eu fizer um bico trabalhando, eu ainda consegui esse dinheiro. Mas que dinheiro é esse? 440 mil empresas estavam fechando do ano 24 para o ano 25. Esse ano vai chegar a quase 530 mil empresas. Vocês entenderam que o Brasil tá falindo de um jeito esquisito, que ainda bem que ele é muito gigante, que é muito difícil ainda falir o país ainda. Porque um que produz para alimentar 1,6 bilhão de pessoas, quase alimenta a China inteira. Então quer dizer que vocês veem, com o agro também sendo forte, é difícil vocês conseguir fazer isso com o país. Mas olha o tanto que a nossa dívida tá alta do país. Estão gastando mais do que tem. Eu acho que é igual um cartão de crédito. Se você deve ele, ou você paga ele todo, ou você paga pelo menos a prestação alta, mas você não fica pagando toda hora só o mínimo. Ano passado, agora é isso que eu queria que vocês da esquerda me explicassem, porque senão é ignorância minha. Ano passado bateu recorde, 2,488 trilhões. Foi o recorde de arrecadação. Porque o problema não está no imposto, o problema está na arrecadação, igual ele falou para vocês. Mas por que esse ano a dívida do ano passado de 8,8 trilhão aumentou para 9,3? Então quer dizer que eu gastei mais do que eu tenho. Quer dizer que a dívida primeiro eu nem paguei. Se duvidar, eu ainda paguei só o mínimo. Foi no dia que o juro subiu lá em cima. De novo, se lá na fonte está secando e se não conseguindo pagar nem o mínimo, lógico que a inflação vai vir e o dólar vai subir. Aí vamos criar moedas, né? Moeda Selic, Tesouro Direto, essas coisas tudo, para tentar custear isso aí tudo aí, porque eu vou garantir para vocês que eu vou dar 20 vezes mais para que vocês consigam trazer investimento em dólar ou nas moedas de vocês de fora mais valorizada para ajudar o país aqui. Mas que vantagem que tem investir num país que realmente você não sabe nem o que vai ser feito? Ou quais crescimentos estão tendo em tudo quanto é área? Me fala alguma área que está crescendo aí. Então, por mais que tenha arrecadação, por mais que vocês falem bonito essas frases aí de Brasil para todos, não está sendo para todos. Agora, sabe o que está descrençando realmente quem trabalha? Porque igual eu. E eu vou falar uma coisa sendo franco, hein? Esperar só uma musiquinha passar aqui, peraí. O cara tá vendendo laranja, aí tem essas musiquinhas. Mas bacana, pelo menos tá trabalhando ali. Ó. Ó a laranja, melancia. É bacana demais. Isso aí eu lembro da minha infância. Eu lembro da época do algodão doce, quando trocava panela ou garrafa de cerveja ou garrafa de Coca-Cola. É bom demais. Aí, continuando. Eu vou falar de mim.
nem pelos atrasos de vida, pelas pessoas que passaram pela minha vida, que foi os atrasos de vida, e nem pelo problema na perna que eu tive, né? Pela impossibilidade por hoje em dia eu ser quase um PCD, porque de todo jeito ficou a sequela. Hoje em dia eu manco, eu dependo de mais uma cirurgia para eu voltar a trabalhar, que senão todo mundo vem e fala assim: ah, mas acomodou no Uber. Mas só que eu preciso passar por mais uma cirurgia para que minha mobilidade fique 100%, porque hoje em dia eu ainda ando mancando. Se eu ficar muito tempo em pé, meu joelho incha. Entenda isso. Sabe que eu queria também ficar toda vez aqui só no aplicativo ralando? Mas nem passando por todos esses processos eu fiquei tão depressivo igual hoje em dia eu tô, com esse cara tomando conta do país. Ah, mas é fácil, troca de carro. Ah, mas é fácil, tira uma casa. Ah, mas é fácil, faz isso. Vai lá você e financie. Vai lá você e tenta juntar dinheiro então. Porque hoje em dia eu tô fazendo só de pagar a conta. Se você tá fazendo pra sobrar então, me fala onde é que tá a fonte aí. Porque hoje em dia uma faculdade minha de 980 passou pra 1.380. Uma faculdade, uma carta de crédito. Só os reajustes dela, você sabe que na carta de crédito hoje em dia tem esse reajuste. Aumentou muito. Então hoje em dia tá difícil pra você manter hoje em dia uma carta de crédito. Porque ou ela tá aumentando, ou mesmo ela fixa, mas chega no final do ano você tem aqueles juros do cão pra você pagar. Em relação a ela, né? A inflação que for subindo ou descendo. Vocês sabem disso. Agora vamos lá. Para eu tirar uma carta de consórcio tá difícil. Para eu tirar um carro que antigamente, no mesmo carro de 79.900, 80 mil, dando um carro de 35 mil, 45 mil ou 50 mil ali que eu estaria financiando, eu pagaria 1.400 conto ali, no máximo, seja 48 ou 60. Hoje em dia, eu fui lá, tá entre 1.935, 1.800 e pouco, mais 350 do seguro. Então já vai para 2.250 quase. Aí mais a prestação da faculdade, que tá muito alta, mais minhas dívidas normais que eu pago, e mais numa carta de crédito de uma casa. Minha vontade é de crescer, mas minhas dívidas chegariam a 6.750. Se você se acha o bonzão pra tudo e você fala que realmente esse governo não tá lascando, me ajuda a financiar essas coisas e paga pra mim então minhas dívidas. Porque já que tá fácil assim, porque pra mim não tá, e eu ainda tô querendo crescer, mas eu tô vivendo um retrocesso, porque em 4 anos eu não vou crescer em nada. Até os cartões das pessoas que falam que não, aumentou aí de 1.000 e pouco pra 2.000 até quase 900 reais. Todo mundo tá calado, porque muitas pessoas falam assim: ah, mas não adianta falar, mas adianta, então o compacto é aceitar isso que tá acontecendo? Eu não sei você que não trabalha, mas só que eu falo quem trabalha e ainda algum dia vai não querer mais declarar esse dinheiro para chegar até você, quem vai se lascar é você. Por que vocês não enalteceram quem botou a dívida quase em dia, quando botou a dívida do servidor público aqui de Minas Gerais, que foi o Zema? Vocês só reclamou porque ele não tá dando os benefícios a mais, não porque realmente agora vai ter que trabalhar 8 horas, não é mais 4 horas, porque agora vai ter que fazer por percentual e não vai ser mais integral de tudo. Mas quem começou agora pra tá querendo ralar só 4 horinhas, tá certo que você tem que ler seu conteúdo em casa também, mas quem quis virar professor foi você também. Então se essa profissão tá te lascando, se só os 4.000 e poucos reais você tá ganhando 5.000 tá meio que te afetando, ou você muda de ramo, você tem que fazer outra coisa, porque, de novo, quem prometeu que ia pagar coisas pra vocês não tá pagando. Eu acho que é o cara que mais deixa pagar o servidor público. Quem que é o cara que mais ferra o servidor público? É o próprio cara que vocês votam. Sério, que deixa de pagar o salário de vocês, porque a direita tenta botar em dia. E olha pra você ver, hein, com o aumento de tanta coisa que fizeram aí, banda tentando, pelo menos o básico, mas tentando botar em dia. E olha o tanto vocês é ingrato. Eu não fiquei tão chateado igual. Eu tô meio que depressivo hoje em dia. Tenho vontade, mas nem de arrumar minha casa direito, passear com meu animal, né, lá limpar onde ele tá, dar um banho nele, fazer as coisas que eu deveria fazer no dia pra estar correndo atrás das coisas, porque eu vejo que hoje em dia fica um monte de gente enchendo o saco, e parece que trata a gente como doente, mas pessoas que fazem mais do que pessoas saudáveis e normais. E olha que hoje em dia eu manco, hein, e não deixei de fazer ainda muitas coisas. Eu percebo que quem é de fazer, faz, e quem não é de fazer é os que reclamam. Mas só que se eu tô aqui até hoje em dia reclamando, é porque eu quero entender a verdade. Será que se quando, de novo, alguém da direita foi reeleito, será que você vai reclamar e vai cobrar dele de novo? E você vai tirar a culpa do seu de novo? Porque é o seu que tá fudendo de novo, você tá vendo o que tá acontecendo com o país. Porque eu acho que é ingratidão de vocês, todo mundo, sinceridade, porque ou você não tem caráter mesmo, ou tá compactuando com uma pessoa dessa, ou você é beneficiado com alguma coisa.
E lembrando de novo, você reza para que o rico se foda, mas se o rico fechar a empresa, o governo tem dinheiro não. Quem vai manter vocês parados são as empresas. É igual quando você acidentar numa empresa, você continua recebendo. É igual quando você acidentar indo para a empresa e depois são obrigados a continuar te pagando ou te aposentar. Então quer dizer que pelo menos um benefício você tem. Agora, se você não tiver muito tempo de casa, você fica pelo LOAS. Quando vão cortar o benefício, o primeiro benefício que eles vão cortar de você é o LOAS, né? Depois a Previdência Social e INSS, depois vão cortar o servidor público e por último vão cortar os deputados. Que dia que os deputados vão cortar o salário deles para tentar beneficiar vocês? Quando eles entraram, não passou nem 2 anos, já teve 3 aumentos. Vocês viram que quando virou a folha, o que o Lula deu para os deputados e para um monte de gente aí? Aumento. E para você? R$20. Eu acho que vocês tinham que lembrar disso também. Vocês tinham que realmente reaver os conceitos. Hoje em dia vocês estão rindo com a desgraça dos outros. O cara lá levou o tiro no pescoço porque ele teve culhão e foi lá na faculdade para tentar bater de frente com o pensamento que realmente que ele tá vendo que não tá sendo certo, bacana, que estão tentando implementar até hoje em dia gêneros neutros na faculdade. E isso hoje em dia serve para quê? Ah, eu sou LGBT, eu sou isso. Tá, mas eu tô perguntando sobre você mesmo, sobre o seu caráter. Tô perguntando sobre o seu órgão genital, seu cu, seu pinto, sua perereca. Quando você fala isso, parece que você tem até uma doença. Não, porque eu sou um GLBT, sou tal. Não, quero saber se você tá comendo, se você tá dormindo, se você tá ajudando sua mãe, se você tá trabalhando, se você tá temendo a Deus, se você tá com doença, se você realmente tá trabalhando todo dia certinho. Não tô preocupado se você tá dentro de um cômodo quadrado, sentando no colo, ou fazendo um pirulicóptero, ou fazendo o que você quiser de sua vida. Então entendam que a gente tá preocupado com essas besteiras. Você quer ser o que você quer ser, mas não tá preocupado com a sua boa índole, com o seu caráter, como você é com os outros. Agora, verdade, fica chato hoje em dia, porque parece que eu tenho que ser um gay pra aceitar o gay, porque se eu não aceitar algumas coisas que falam, e do jeito dessa libertinagem do cara, quase todo mundo se comendo na rua, eu que sou preconceituoso. Não, pode ser homem ou mulher que estiver quase transando na rua, também tá errado. Isso aí é porque tem que ter o respeito. Por mais que vocês queiram fazer o que vocês queiram fazer, mas entendam que vocês nasceram de um saco e nasceram de uma perereca. Agora o que vocês quiserem ser hoje em dia ter um Bumblebee, isso é problema de vocês. Mas tenham respeito com pessoas que são mais tradicionais, porque vocês nasceram delas também. Vocês já perguntaram pra mãe de vocês se elas estão realmente felizes com vocês, com essa atitude que vocês estão fazendo? Porque hoje em dia tá quase levando todo mundo pra fuder dentro de casa mesmo, né? E vocês perguntaram, eu já fiz isso já, né? De ficar levando algumas pessoas lá pra dentro de casa. Hoje em dia eu não acho certo. Então realmente, né? Com o tempo depois eu parei, ou comecei a morar junto com as pessoas. Justamente por causa disso, pra não tirar a liberdade do meu pai e da minha mãe, pra não continuar fazendo essas coisas também que eu depois vou falar pra vocês e que hoje em dia eu não compacto também e que eu não acho certo. Porque casa do pai de vocês é do pai de vocês, né? Então, viu? Eu fiz errado, mas hoje em dia... Ah, mas você tá tentando se justificar. Não, mas hoje em dia eu não tô fazendo mais. Errado se eu continuasse fazendo até o resto da vida. Então, sinceridade, falei uma coisa aqui que deve ter pegado um pouquinho mal, assim, porque ficou parecendo mesmo que eu tô continuando fazendo errado, mas desde quando eu acidentei eu tinha 27 anos, eu tô com 38 anos, então já são 11 anos que eu não bebo, não fumo, e tô tentando ser uma pessoa melhor. Eu acho que eu tive que acidentar hoje em dia pra ser uma pessoa melhor. Porque se eu continuasse sem ter acidentado, eu ia continuar essa pessoa ignorante, ia continuar sendo essa pessoa não muito família, ia continuar sendo essa pessoa não muito de procurar a igreja. Hoje em dia realmente sou uma pessoa mais de Deus, faço minhas orações, sou uma pessoa que ainda, se eu tiver errado, realmente eu tento ali chegar ali na hora e pedir desculpa. Eu sou uma pessoa que tenta reaver meus conceitos também, igual eu sei que eu fui muito errado sim. Então é isso. Mas agora, continuando, o que eu tô querendo ainda que vocês não entendam na cabeça de vocês. Vocês perceberam que deu errado. Uma coisa que saiu de dentro de uma cadeia que afetou vocês, que hoje em dia voltou a afetar vocês. Vocês vão continuar compactando com isso até quando? Na onde me fala que R$1.500 vai ajudar vocês, mas e pessoas saudáveis, tá? Porque quando realmente se tiver uma doença, dá 2 benefícios para ela. Se tiver um filho com autismo, dá um terreno para ele.
Eu não tô deixando de reaver meus conceitos em relação a algumas coisas que realmente são necessidade. Que ajude essas pessoas, mas pessoas saudáveis hoje em dia estão vivendo igual doente para tentar tirar proveito das coisas, e sobre isso aí tá errado. Você tem que ver que se você realmente não tem uma doença, corre atrás do seu serviço. Corre atrás também, faz igual eu aqui, ó. Corre um pouquinho atrás de sua luta, corre atrás do seu progresso. Porque R$1.500 hoje em dia, que é um aluguel, se você for pai de família, já tendo uma criança, quiser ter uma garagem para colocar seu carro dentro da garagem, um aluguel de uma casa dessa com garagem, né, uma casa, custa uns 1.000 conto quase. Com água e energia, com a criança dentro de casa, com a esposa, 3 pessoas dentro de uma casa, uns 250 de energia, 150 de água, então uns 400 conto. Tô jogando o mínimo. 400, com mais 1.000, 1.400, seu benefício, já gastou ele todo, não sobra nem pra internet direito. Então quer dizer que é um dinheiro que realmente ajudaria pra você ter que ficar parado esperando ele? E que depois você aposente, né? Depois você fica inválido e vai ganhar o LOAS. Mas vamos lá. Lembrando você, assim, muita gente não vai gostar disso que eu vou falar, não. Você chegou pobre, velho, fudido. Ainda tem que agora pagar remédio. Onde é que esse benefício aí vai te ajudar alguma coisa? Então foi só pra te permanecer você pobre, burro e fudido. Se fosse um benefício realmente pra te ajudar, que fosse uma coisa que te desse realmente, levasse você pro curso, né? Tivesse ônibus, linha de ônibus para levar você pro curso, que realmente que fosse um dinheiro que você tivesse que trabalhar meio período e no outro meio período que você estivesse fazendo curso, e que você tivesse sim ganhando dinheiro, mas por você produzir, que não fosse realmente um dinheiro só para te manter parado, você sem doença. Isso aí tá errado. Agora quando eu falo, não, e outra coisa mais interessante, vocês podem até reclamar, mas as pessoas que reclamam e precisam, quando você sai do seu bairro, você sai para um bairro melhor para você pedir. Você nunca pega no seu bairro, às vezes periferia, e vai pedir no seu próprio bairro. Então, entenda que você tem a noção básica que aqueles ali que estão produzindo um pouquinho a mais são os que realmente podem te ajudar. E por que vocês desfazem deles e depois votando até o contrário para votar nesse homem ainda? É a mesma coisa você tentar ir contra sobre coisas que você mesmo está tentando defender. Isso aí tá errado. Porque a tese que vocês estão falando hoje então tá errado. Por que vocês não dão o braço a torcer então? Que o cara que hoje em dia não tá mais aqui no Brasil ajudou realmente vocês em muitas coisas. Sério, porque a água de vocês foi cortada de novo, foi pelo pai dos pobres. Se hoje em dia ele fosse de benefício para alguma coisa, eu vou falar isso aqui só para finalizar. E olha que foi ele mesmo que fez isso aí. Por que Maranhão é o maior em criminalidade, a Bahia é o maior em pobreza e o Ceará é o maior em desemprego? Não sou eu não, são os índices, tá aí na televisão, aí tá aí nas matérias. Mas vocês preferem brigar comigo e reclamar das coisas que eu tô falando do que ver a verdade. Abre um pouquinho mais o olho, deixa de ser mesmo mais um periquito que fica se alimentando com biscoitinho ali só quando ele vem e tenta ajudar vocês. E tenta um pouco vocês correr atrás do progresso vocês também. Pro lado do sul aqui tem um monte de serviço, vem pra cá. Vamos arregar as mangas, já que nada tá dando certo, então vamos tentar correr atrás um pouco do certo. Vamos sair um pouco desse comodismo. São pessoas saudáveis, pô, vocês têm a Deus pra estar buscando, vocês têm realmente uma família mais pra frente pra construir, estão parados aí, às vezes reclamando da vida. E eu queria ser assim, mas eu não vou ter minha família pra sempre. Se eu não acordar todo dia e querer crescer um pouquinho mais, mais pra frente, tentar ser um pouquinho mais base na vida deles, eu vou ter eles na vida pra sempre? Não vou ter. E o que vocês estão tentando ser um pouquinho pra vocês e pra família de vocês? Vai adiantar depois reclamar pra todo mundo? Igual ver essas mães que eu fiz solteira aí, reclamando da vida, mas o que elas buscaram pra elas hoje em dia? Porque estão reclamando porque o cara tem que ter culhão e cuidar dos filhos delas. Mas o que elas mesmas estão tentando buscar pra elas não ficar também à mercê de um cara que vai morar na casa que é do cara? E que mais pra frente ela não vai poder sair dessa casa porque ela não vai ter vida. Porque se ela sair de lá, talvez ela não vai conseguir ter vida. Então procure realmente buscar uma casa antes. Procure financiar um carro antes. Procure, eu tendo filho, procure então, tentar fazer um curso, alguma coisa. Você tentar um pouquinho melhorar de vida. Pra que ninguém mande em vocês. Já que é o sexo do empoderamento, né? Ninguém nunca me ajudou. Pode ver que os móveis é todos ex. Mas então vamos, né? Dar um pouquinho mais ao abraço, torcer então realmente então pra quem tá ajudando então. Vamos engolir um pouquinho nosso ego e vamos, né? Tentar um pouquinho correr atrás do nosso próprio crescimento então. Porque vocês mais reclamam do que realmente hoje em dia estão agindo. O choro de vocês tá desse tamanho, mas o barulho que fez o estrago é pequenininho. E vocês querem que as pessoas continuem ouvindo vocês? Parece que já ficou manjado esse choro. Hoje em dia você tem que saber até o choro que realmente é verdadeiro. Porque muitos são para continuar sentado no sofá, ou indo para a beira de um rio, ou indo para a cachoeira de tarde.
Porque é fácil você chegar no outro e pedir uma coisa que ele vai continuar sempre te beneficiando, te ajudando, para que você parado tenha mais tempo para você que você continue fazendo suas merdas. Pense bem, pô. Ó, o que você tá perdendo sua vida. O mundo aqui é muito mais que você consegue enxergar. Mas só que Deus é bom, mas Deus é justo. E né? E um dia você não acompanha esse mundo, ele gira e você capota nele. Então vamos fazer igual eu, por mais imperfeito e errado que eu sou. Vamos tentar um pouco crescer, evoluir e correr um pouco atrás do nosso dia a dia. Já que Deus nos contempla com esse dia. Porque até para depressão, para qualquer coisa, 80% é que os outros causam na gente. Mas só que eu acho que uns 10 ou 20% eu acho que seria que você estaria causando então para os outros, ou estaria causando para você. Mas porque às vezes falta de financeiro, ou por causa de um sexo oposto ao mesmo sexo, alguém esteja te enchendo o saco, ou que seja algum parente. Mas sempre, a maioria das vezes, são outras pessoas, ou o dinheiro que você ainda às vezes nem trabalhou para ter, você está reclamando. Mas você com você tá bem? Você com você, qual que é o problema realmente real que você tem? Às vezes você não tem. E você tá aí parado, saudável, reclamando do quê? Meu problema é que hoje em dia, por eu andar mancando, não é a perna não. Eu posso estar produzindo, tá fazendo muita coisa. Eu não quis nem aposentar. Hoje em dia ainda continuo afastado pela medicina, sim, mas ainda para ver se mais para frente eu consigo, talvez quando sair sim uma vaga lá, que mais para frente minha perna não esteja boa e que eu consiga fazer mais uma cirurgia para que melhore minha perna mais ainda. Mas só que eu, tendo condições para continuar trabalhando, eu tô aqui trabalhando. E você, que às vezes então a doença tá aí fazendo o que do seu dia a dia? Sério, igual eu falei, nem depois dos atrasos de vida que eu tive na minha vida, foi as pessoas que passaram pela minha vida, as minhas ex, e nem pelos... Sério, todo mundo foi atraso. E nem pelos meus problemas de saúde que eu tive, né, em relação ao meu acidente da perna, nem isso me deixou tão abalado e afetado quanto esses 4 anos. Sério, vamos lá, ué. O conserto do meu carro, que era pra sair 1.000, saiu R$1.700, ué. Várias coisas que eu tô tentando correr atrás, não é que a gente tá tentando correr atrás, é porque tudo que eu vou correr atrás e que hoje em dia seja mais plastificado, ou que o material seja mais ruim, vai estragar mais rápido. Então não é o tanto que eu vá trabalhar, é o tanto que a peça vai durar. E que hoje em dia, já que tudo tá sendo plastificado e descartável, então quer dizer que tá durando menos. Pra eu não ficar com a cabeça empilhado, por eu ter tentado ter feito mais coisas, ter tentado sobrar com mais dinheiro e ter tentado correr mais atrás, é no dia que eu fico vivendo mais lightzinho um pouquinho e vou tentando fazendo mais só o básico mesmo, só pra pagar as contas, pra não ter estresse. Porque vai você então ficar o dia inteiro correndo Uber então, e vai ver depois, é mecânica, é carro estragando, é problema acontecendo, é você com problema com alimentação, um monte de coisa. Então aí você vai ver o que realmente um dia de Uber, mas é só sentar no carro. Um dia eu botei alguém dentro do carro, levei lá pra Pequisa, pra um bairro quase 30 e poucos quilômetros daqui. Pessoa, quando chegou lá, minha coluna tá doendo. Então aí, fica aqui meia hora sentado aqui com a gente, fica sentado horas aqui todo dia, que você vai ver que a vida não é só um morango não. Mas eu espero que um dia realmente vocês saiam desse inferno que vocês estão vivendo, porque você já viu de novo, né? Reclamou de quem fez, botaram quem não tá fazendo. E será que o outro, quando voltar de novo, vocês vão cobrar o outro por essa merda que tá acontecendo? Que 2027 tá aí pra cobrar. Eu acho que é bom lembrar, né? Porque a dívida de 5 ponto pouco trilhões, 6 trilhões, tá 9,3. Quem botou mais da metade da dívida de novo aí pra fluir? Foi o bonito 6 meses que colocou. PT, Partido Trabalhador, que são os que menos trabalham, mas movimentam dinheiro dos outros, tá aí pra provar os 53,7 milhões de gente pelo benefício. Quer dizer que 90 e poucos % estão parados aí, ó, né, da parte do que precisam pegar o benefício lá, tirando 3 ainda, que é o servidor público, que é o aposentado, que é o deficiente. Não coloquei esse aí, que deve ser uns 34 milhões. No total é a metade trabalhando e metade parado, igual já vi uma média lá já. E uma base de uma parte em relação àqueles que estão na margem da pobreza lá. Mas tirando isso aí, gente, eu acho que vocês têm que parar um pouco com esse negócio de... hoje em dia o cara que levou o tiro lá na escola lá, vocês estão desejando o mal dele. Eu fui pra ver uma foto no site desse aí de relacionamento esse tempo atrás e botaram a foto daquele cara que dá facada no Bolsonaro. Será que realmente aí vocês estão desejando mesmo? Sério, de verdade. Se fosse pra todo mundo botar alguma coisa de ódio sobre o Lula, que já era, né, pra vontade de matar que esse trem tudo,
Então já era pra quase todo mundo tá preso, né? Que hoje em dia você não pode falar um A nem um B, todo mundo tá sendo preso. Eu acho que vocês mesmos viriam na internet um monte de coisa. Mas só que, querendo ou não, a gente espere sim que ele viva, né? E que se for morrer um dia que seja de velhice. Por mais que a gente tenha um problema com a pessoa, mas só que eu não posso desejar que ela morra. Eu falo isso aí, então a gente tem raiva, então a gente fala as merdas, coisa pra fora, mas só quando sou Deus, eu não posso tirar a vida dos outros. Então, qual que é essa coisa que vocês pegou pra cabeça de vocês, que um dia vocês viram a desgrama do outro? O outro lá morreu, mas só que o outro lá de fora lá tinha 2 filhos, tinha uma esposa, era temente a Deus. Por que você tá rindo de um cara daquele? Que ficou bem sucedido, dava palestra, fazia um monte de coisa. Não era atraso de vida nem pra família dele, tinha escrevido até livro, fez um monte de coisa bacana. Se fosse um cara muito ruim, vocês poderiam falar merda, mas só que não era. Só porque vocês não gostaram da maneira, ou da forma com que ele pensa, ou o que ele falou pra vocês, e hoje em dia vocês querem ver ele morto. Vocês estavam esperando mesmo que o outro ficasse mais trancado dentro de casa e que o outro ficasse mais doente, pra se livrar de vez mesmo do 22, né? Mas entendam uma coisa, tudo que vocês querem pros outros, às vezes isso pode estar voltando pra vocês, entendeu? Quando a mão de Deus pesar sobre vocês, pensa um pouco se o que vocês estão fazendo é o certo. Porque, verdade, é coisa meio demoníaca já, porque estão rindo da desgrama dos outros. Porra, que bacana, hein? E sendo que eu ainda tô aqui pra tentar jogar uma palavra bacana pra vocês, pra tentar libertar vocês dessas coisas, tudo que vocês criou, e que vocês realmente ainda tentem melhorar um pouquinho, mas como pessoas, porque vocês estão cansados de ouvir isso que a gente tá falando, e tem gente que não gosta nem de ouvir. Mas quem realmente tem um tempo a perder, quem realmente quer melhoria de vida, vai ver e vai concordar com o que eu tô falando. Reclamaram demais, falaram coisa demais, cobraram demais, mas hoje em dia umas coisas estão correndo da realidade. Vocês estão mapeando uma coisa, vocês estão desviando o foco da verdade para continuar beneficiando e se aliando a pessoas que realmente não estão prestando. Olha o jeito que vocês estão ficando. Olha que pensamento que é esse. Vê se isso aí que realmente vai melhorar o mundo. Falam palavras bonitas na internet, mas hoje em dia vocês estão compactuando que você está dentro de casa. Às vezes vocês continuam respondendo a mãe de vocês, continuam brigando. Eu sei que eu tenho que melhorar mais com a minha família também. Eu sei que eu tenho que melhorar mais comigo mesmo. Mas só que é isso aí, gente. Vamos correr um pouquinho atrás da melhoria do progresso da gente mesmo. Mas só que eu, desde a pandemia, eu desde muito tempo... vamos lá. Eu já assinei a carteira, eu acho que de 12 a 13 anos. Só no Uber eu tô há 7 anos, tem quase 20 anos que eu trabalho. Mesmo vocês trabalharem então normal, né? E que eu tenho que declarar o meu imposto, porque eu tive que tirar meu apartamento, então eu tive que declarar os meus impostos atrasados. Então quer dizer que eu tive que tentar correr um pouco atrás da minha vida mesmo depois de acidentar. Agora me fala por que a sua vida é tão difícil, para que você continue então parado então. E às vezes não fazendo nada, esperando tudo de Deus então. Por que sua vida é tão ruim assim? Já que você acorda todo dia bem, você tem uma mãe e um pai do seu lado, você tem uma família bacana, você tem uma casa às vezes bacana, você tem às vezes um cobertor pra você dormir, uma comida pra você comer. Não é que todo mundo lá na África passa fome não, mas só que tem gente lá que realmente tem mais necessidade. Tem gente lá que tá com barriga de verme, igual a gente vê na matéria. Tem avião que ainda joga caixa lá de alimento, que cai no chão, tem gente que come milho seco. E você não passa por isso. Então eu ainda acho sim que você deveria parar de um pouco de reclamar sobre essa vida que você tem. Começar a correr um pouco mais atrás, né? De coisa que realmente vai agregar mais valor pra você. Porque um cara um dia chegou em mim e falou: não guarda mágoa e nem soma dívida. Eu tava na merda, eu vi que ele tava um pouquinho pior que eu, e eu reclamando da minha vida. Quando eu vi, eu acho que o ingrato era eu. Realmente quem reclamava da vida era eu. E quem não fazia muita coisa por mim, que parecia que eu tinha que ter alguém pra ser alguém. E hoje em dia olha o que eu tenho pra mim. Depois que realmente eu tentei tentar melhorar um pouco. Fiz um curso, tenho um apartamentozinho, que tem um carrozinho. Vou tentar trocar o carro agora, tentar ainda mais melhorar de vida mais ainda. Mesmo na época eu fiquei 3 anos e meio, porque eu fiquei 6 meses de cama, fiquei 1 ano e meio de cadeira de roda, fiquei mais 1 ano e meio de muleta e de bengala pra voltar à vida. Com 2 anos, mesmo eu saindo da cadeira de roda e começando a pegar a muleta, eu tirei minha carteira, porque eu acidentei em 2014, 2016 eu tirei minha carteira. Se vocês quiserem ter dúvida, quando vocês falassem, nossa, e mesmo quando eu tava lá na fisioterapia com ela lá, sempre sorrindo. E
mesmo assim eu nunca desisti da minha vida. Sempre acreditei que um dia eu poderia ser algo melhor do que esse cara que eu tava sendo. Eu tive que passar por esse tempo depois de eu estar sendo uma pessoa melhor. Então é isso, é o que eu vou incentivar vocês sempre a tentar um pouco ser melhor do que esses lixos, um pouco vocês também estão sendo. Tudo de bom? Tchau, obrigado. Quem gostou, beleza. Quem não gostou, paciência, que eu também tô aqui pra agradar todo mundo. Você ficar tentando toda hora, né? Ficar me redimindo, me esmigalhando, entendeu? Correndo atrás de amor e areia, de pessoas também que não querem nada com a dureza, tá difícil. Mas se você também tiver um pouco que querer também, as coisas começam a melhorar e fluir pra você. Pensa nisso.